o motivo da sua viagem a Montes Claros. Adélio fala pela primeira vez com a família, depois do evento de Juiz de Fora, e reclama de injustiça. Levei um pé na bunda, né? Um pé na bunda do advogado. Explica pra gente essa história. O que está acontecendo com o caso Adélio, Joaquim? Por favor, aí o tempo é seu, por favor. Rapidamente, olha, tentar ser o mais rápido possível. Bom, o que acontece? Deu uma reviravolta, porque o Adélio o Adélio passa a contar, possivelmente ele vai contar pela primeira vez com outros advogados, que tem outro interesse, que são esses dois que estão aqui na foto, que é o Alfredo e a Edna. Então, os dois entraram no caso como procuradores dessa senhora aqui, que está nessa casa aqui, mais pobre, que é a irmã do Adélio, vocês estão vendo aqui na foto, que é a Maria das Graças. Tá? E por que acontece? Porque o Adélio nunca conseguiu falar com a família, porque o advogado que existia lá, que é o Zanoni, que ainda está no caso como curador processual, mas deve sair. Se houver justiça, vai sair. Porque a irmã entrou com uma ação, esses dois advogados estão promovendo uma ação para que ela tenha a curatela do Adélio. Porque se o Adélio é considerado inimputável, ele tem que ter um curador. E ele não tem, curador na área civil, tem o curador processual. Por quê? Porque o advogado Zanoni, o próprio Adélio escreveu uma carta, o Adélio tem muita consciência da situação processual dele, escreveu uma carta para o juiz federal, falou, eu não quero mais esse advogado, ele trabalha contra os meus interesses. E o juiz, então, o Zanoni deixou de ser o advogado. A imprensa fala o advogado do Adélio, o Zanoni. Mentira, ele não é mais advogado. Só que aí o juiz nomeou curador processual, mas que absurdo, né? Podia ter consultado a família, essa senhora que está aqui, para que ela passasse a responder pelo Adélio. Só que ela nunca foi consultada. E agora ela entrou com um processo na justiça para ter a curatela do Adélio. E ontem também ela entrou, esses dois advogados, o Alfredo e a Edna, eles entraram com um pedido para que a irmã pudesse visitar o Adélio, porque nem isso era permitido. Aí, 4 anos e 3 meses, ontem eu acompanhei, eu estava lá, fui com ela até a Defensoria Pública, 4 anos e 3 meses depois, ela falou com o irmão pela primeira vez, eu não pude acompanhar a audiência, fiquei do lado de fora, da entrada, fiquei do lado de fora, e depois ela me deu entrevista, vocês vão ver no vídeo, mas algumas coisas que o Adélio falou já está neste texto. Então, o Adélio falou claramente, falou, olha, que ela disse, falou, olha, me arrumaram um advogado lá e depois me deram pela bunda. Entendeu? E esse advogado, ele surgiu do nada ali em Juiz de Fora naquele dia, porque o Adélio podia ter a Defensoria Pública naquela ocasião. E ele surgiu, foi ele que disse, tem que mandar o Adélio para o presídio de segurança máxima e tirar daqui. Não, surgiu e atuou em defesa não do cliente, mas em defesa da família Bolsonaro. Né? Que era o interesse do discurso, isolar e ficar criando uma lenda. Entendeu? Ele isolado não podia falar e se criando uma tese de que ele era do PSOL, que era ligado ao João Willis, tudo fake news. Do PSOL ele até foi, só que a militância dele mais recente era muito mais próxima do PSD, e era mesmo, entendeu? Porque tinha até, ele achava que estava até filiado ao PSD. Isso nem tinha sido divulgado, mas isso foi espalhando e foi deixando essa versão correr. E ninguém falava com o Adélio, ontem a irmã falou. E até perguntou para ele, mas nessa resposta dele, ele foi confuso. Perguntou se ele fez aquilo, tá? E ele disse o seguinte, não, eu vi uma multidão, entrei, e depois eu já estou sendo levado por uma salinha. Então, ali, ou ele está escondendo alguma coisa, ele não sentiu, ou ele está, de fato, com transtorno. E, de fato, nós temos que reconhecer. Hoje, eu falando à distância, e pelas informações que eu tenho, pelos relatos dela, por exemplo, que conversou, o Adélio é um semi-inimputável. Ele não é, ou semi-imputável. Ele não é inimputável. Ele tem consciência, isso é o vídeo que está na matéria. De um procurador que falou com ele ontem, um procurador defensor falou com ele ontem. Falou que a gente ouvia que o Adélio não falava coisa com coisa. Isso não é verdade. Ele tem absoluta consciência da situação processual dele. E o que ele fala é absolutamente pertinente. Mas aí ele tem teorias da conspiração, isso é verdade. Então é preciso que a família fale com o Adélio, que esses dois advogados falem com o Adélio, que esses advogados querem promover a justiça. A Edna e o Alfredo estão lá, digo como é que eles entraram nesse caso, o que é que os mobilizou e como é que eles estão conduzindo. Tem várias novidades ali. Que eles possam conversar com o Adélio, façam uma nova junta médica e que a verdade venha à tona, porque existem muitas perguntas sem resposta nesse caso do Adélio. A oportunidade é agora, porque, veja bem, isso eu participei bem. Faz 4 anos que a irmã tenta visitar ela dela e não conseguia. No último ano, indeferiam, davam qualquer desculpa para indeferir o cadastro dela. O cadastro do visitante só foi deferido depois que o Bolsonaro perdeu a eleição. Então, os advogados começaram a trabalhar fortemente, não tinha advogado que fazia essa defesa, mas eles não autorizavam. A defensoria chegou até a atuar num certo momento e deixou morrer prazo, prescrição, para não conseguir fazer um cadastro, que é um negócio tão simples, para ter o direito de visitar o Adélio. Entendeu? E ela não tinha. Então, o que eu entendo? E sim, com a saída do Bolsonaro, existem condições para que essa história seja melhor contada.
A oportunidade é agora. E não estou falando que é uma coisa do governo Lula, não. Isso é uma coisa da justiça. E esses dois advogados querem promover a justiça. Eles agora, se eles obtiverem, e tudo indica que vão obter, vitória na transferência da curatela, ou não é nem transferência, para que a Maria das Graças assuma a curatela do Adélio, ela vai falar por ele. Aí esses inquéritos, que é tudo sigiloso, ela vai poder ver tudo, porque ela é curadora, e se o Adélio é inimputável, tem que ter um curador. O Zanoni é um curador processual que o juiz nomeou. Só atua dentro do processo, mas nem consultou a irmã, o que é um erro. Na minha avaliação, pode fazer isso? Pode, mas nem consultou a família. E a família está lutando agora. Pode vir à tona, sim. E existem muitas perguntas sem resposta. E essas perguntas podem ser respondidas a partir de uma investigação isenta e a partir da atuação dos próprios advogados e da irmã do Adélio. Isso vai ser fundamental para que a gente conheça a verdade nesse caso. Com muita cautela, evidentemente, a gente vai continuar na apuração desse caso, porque é um caso sensível, que inclusive já gerou, vamos dizer assim, injustiças aqui contra a TV 247.